Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, passando mais uma manhã, né, para deixar algo da parte de Deus para os irmãos que precisam se alimentar espiritualmente, né, e principalmente para mim, que precisamos todo dia, né, irmão, se alimentar espiritualmente da palavra e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma vitória, por acordar com saúde, né, irmão, enxergando, falando, aleluia. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui e vai fazer até Ele voltar. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Temos que agradecer. Amém? Como costumo falar no começo dos vídeos, eu sou o pastor Marco Antônio pela Misericórdia. Nós somos do Ministério Ebenezer e eu dirijo uma igreja aqui no Siqueira 2. Amém? Ministério Igreja Pentecostal Ebenezer no Siqueira 2. Para a glória de Deus, na direção do pastor Marcos, pela misericórdia, né? E estamos aqui mais um dia para nos alimentar da palavra de Deus, aleluia, né? Eu quero trazer nessa manhã uma palavra lá em 1 Samuel, ainda em capítulo 1, do versículo 9, aleluia. Vamos ler o versículo 9, até onde o Espírito Santo nos guiar, amém? Como costumo falar para os irmãos, se você já tiver uma Bíbliazinha aí preparada, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. Pastor Marcos, eu não tenho Bíblia, eu não estou próximo da Bíblia, estou trabalhando, já estou no trabalho, estou distante um pouco da Bíblia. Então, escuta essa palavra que Deus vai falar no teu coração, amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante, fala assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentareis para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios. Portanto, Ana no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. 14. E lhe diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. 18. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Por glória. Passagem abençoada, né, irmão de Deus? Aleluia. Entendemos aqui muito bem que essa mulher era estéril. Todo mundo conhece a história de Ana, né? A qual tinha um marido por nome Elcana,
Esse homem tinha 2 mulheres. Por que ele tinha 2 mulheres? Porque na época o homem que tinha uma esposa estéril, ele tinha por direito de ter outra esposa para gerar filhos, né? E ter, vamos dizer, a herança, né, de Israel. E teria que ter filho, de preferência, filho homem. Aleluia. E Elcana, uma vez por ano, nós lendo do começo, né, a gente vai entender que uma vez por ano, né, ele subia até Siló, né, que era distante, a entregar, né, os seus votos, ou fazer votos com Deus. Seria ele, Penina, os filhos dele com Penina e Ana, juntamente. E na caminhada, Ana sofria muito porque Penina, né, zombava dela, criticava por ela não ter filhos, mas Ana não desistiu. Ana perseverou. Uma vez por ano, Ana ia até a Siló, né, ali na igreja onde Eli era sacerdote, né, irmão? Sacerdócio. E então, como a gente leu aí nessa leitura, houve um certo momento que Ana só movia os lábios, ela não falava, não saía voz. E aí entendemos aí que Eli, né, ou seja, o pastor de Ana, por não ouvir o que ela falava, ele a teve por embriagada. E ela, humildemente, não, Senhor, não tentou a serva por filha de Belial. Eu não bebi, eu estou falando com Deus. Aleluia, né? E ela não se aprofunda mais porque era um voto dela com Deus. Era particularmente com Deus, né? Muitas das vezes temos uma causa na justiça, ou façamos um voto e falamos com as pessoas, né? Pedimos oração às pessoas porque eu tenho aquele pedido, porque eu tenho aquele processo, né, para ser resolvido. E eu fico pedindo oração a um, oração a outro. Enquanto Ana calou, né? Ana fez o voto. Ela e Deus, aleluia. Deus abençoou Ana, né? Ana engravidou, Ana teve um filho, Samuel. Ela devolveu na casa de Deus como prometeu no voto. Então, o primeiro ponto é que você não fale a sua bênção para ninguém, né? Não fique pedindo oração para um e a outro enquanto você tem autoridade de Deus para orar, né, naquilo que você quer de Deus. E existe coisa nas nossas vidas que não é bom para nós, não é bom para mim, não é bom para você, por isso que Deus ainda não deu, ou nem quer nos dar. Mas quando é bom, né, Ele entrega. Quando oramos e creamos, Ele entrega. Né? Foi o que Ana fez? Um voto. Quando eu, Senhor, se tu me der um filho varão, eu devolverei esse filho para a tua casa. Não passe navalha sobre o cabelo dele, né? Eu vou entregar ele intacto, né, para ti. Assim que ele desmamar, ou seja, passar o tempo da mama, que ele já estivesse alimentando alimentos insólidos, eu vou entregar na tua casa. Ela fez esse voto. Ele teve ela por embriagada. Ela se explicou uma porcentagem, ela não falou totalmente, ela só falou, estou falando com Deus. E ali teve aquele baque, e disse, pois seja feita a vontade de Deus na tua vida. Né?
É como se ele se arrependeu da crítica, né? E quando ela disse, não, Senhor, eu simplesmente estou falando com Deus, não estou embriagada, não tenho porfíria de Belial. Aí ele abate o que ele falou e diz, pois seja feita a vontade de Deus na sua vida. Então, nessa manhã, eu não sei o que você pede. Pastor Marco, eu não estou pedindo filho, não. Ana pediu um filho. Sim, mas aqui, irmão, é só um canal, né? Aqui é uma porta para que você entre no que você quer. Você quer um emprego hoje? Pois peça a Deus um emprego, explique a Ele qual é o emprego que você quer. Dá detalhes para Deus, né? Faça um voto com Deus, cumpra como Ana cumpriu, né? Às vezes façamos voto com Deus e não cumprimos. E Deus é misericordioso e nos dá. Pastor, eu quero realmente um filho. Pois olha a Deus, né? Faça um voto com Deus, né? Na nossa igreja aqui que a gente dirige, eu e minha esposa, né? Que é eu, pastor Marcos, é minha esposa missionária, Maria Silva. Nós temos casais, irmão, que não podiam ter filhos. Mulher que era estéril e fez voto com Deus, e Deus é abençoado. Tem dado filhos para essas mulheres, né? Filhos de Deus, filhos que vêm mesmo para fazer a obra junto com os pais. Nós temos história, né? Desse tipo. E o Deus que fez lá com Ana, que fez com as minhas ovelhas aqui, faz com você também, faz comigo, faz conosco. Porque Ele é Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Aleluia. Pastor, meu relacionamento não está bem. Pois entrega na mão do Senhor. Não fica falando para as amigas, para os amigos, não, né? Às vezes o relacionamento não está bem, aí a varoa fica falando para as irmãs, pede oração, e fica dando detalhe do que está acontecendo no seu casamento, e isso não é bom, né? Às vezes o varão também fica falando para os irmãos, pedindo oração pelo casamento, e dá detalhes do que está acontecendo, isso não é bom, né? Peça oração, não fale o motivo, né? Peça oração para as pessoas, mas você tem a autoridade de orar, né? Você tem a autoridade de colocar o seu casamento, né, no joelho, orar a Deus, falar com Deus, fazer um voto com Deus. Você varão, você varou, os dois, pode se ajoelhar, os dois juntinhos ali, orar pelo seu casamento, né? Porque aquilo que Deus dá, ninguém toma. O inimigo, ele vem trabalhando na área sentimental, na área dos casais. Então, se o seu motivo é esse, ore a Deus, né? Se pedir a alguém, diga, varão, ore pelo meu casamento, para Deus abençoar mais e mais, né? Não dê brecha para as pessoas entender que seu casamento não está bem, porque é isso que o inimigo quer. Se for seu filho, sua filha, se for alguém que você conhece, família, amigo, vizinho, ore, faça o voto com Deus. É alguém que você quer na casa de Deus, é alguém que está na visão do homem perdido para o mundo. É isso que Deus quer. Basta que nós oramos, irmão. Basta que você ore, Senhor. Basta que você faça um voto, Senhor. Leva fulano para tua casa, cicrano. Faz assim que eu faço assim. E cumpra com o seu voto. Porque Ana, ela fez um voto, irmão, muito sério de devolver o seu filho. Ela simplesmente queria ser mãe. Ela simplesmente queria ser mãe de um filho homem. E assim que ela orou. Ela podia muito bem ter se arrependido, não ter dado seu filho na casa de Deus, mas ela cumpriu com o seu voto. E a madre dela abriu instantaneamente, irmão. A Bíblia vem falar, relata, que ela teve mais filhos, mais filhas. Aleluia. Então, nós possa, nessa manhã, entender que um voto para com Deus, irmão, não é nenhum brinquedo, não é brincadeira, né? Fez um voto que seja, irmão, por mais simples que seja o voto, cumpra o seu voto.
palavra de Deus diz, mas antes não fizesse um voto do que fazer e não cumprir. Se conhece a minha palavra, não é, irmãos? Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós não possamos brincar de fazer voto e não cumprir. Porque nós conhecemos a verdade. Sabemos que Deus é amor e Ele é justiça, irmãos. Muitas das vezes querem colocar só que Deus é amor. Amor, Ele também é justiça, irmão. Ele é quem bate o martelo. Ele é quem decide o que é bom para mim e para você. Muitas das vezes forçamos, queremos tanto, que Deus até libera aquilo que você tanto pede. Aí lá na frente você vai murmurar, vai reclamar. Por isso que Deus não queria me dar isso, por isso que Deus não queria fazer assim. E eu queria tanto. Porque existe coisa, irmão, que é pela emoção. Tem coisas que façamos para amaciar o nosso ego, para agradar o nosso ego, né? Queremos estar ali na posição, mas não pensamos, aleluia, que Deus tem o melhor para mim e para você. Como Deus fez com Ana, vai fazer com você, amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, que você possa dar um like, né? Curtir esse vídeo, que você possa fazer algo para que esse canal cresça mais e mais, em nome de Jesus, amém? Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.